eu venho insistindo e falando, e não sem razão, porque a história está demonstrando, essa história de curto prazo, que é absolutamente correta a minha análise de que Ernesto Araújo está a serviço do imperialismo norte-americano. Ele foi colocado pelo marginal da Virgínia, o pornofilósofo, o Jim Jones, que lá vive, que está a serviço de interesses antinacionais. Ele foi colocado aqui no Itamaraty, claro que pelo presidente da República, que aceitou a determinação do pornofilósofo, o marginal que vive lá nos Estados Unidos. E esse senhor Ernesto Araújo, ele age como um representante dos interesses americanos aqui. O Itamaraty, para ele, é um puxadinho do Departamento de Estado. E duas questões colocadas agora hoje faz com que a gente fique muito preocupado. Uma, eles insistem agora, o governo brasileiro, em querer transformar o Hezbollah em grupo terrorista. Né, denominá-lo, considerado um grupo terrorista. Porque o Paraguai fez isso, a Argentina fez isso e nós com isso. Né? O Brasil tem uma força de paz, lidera uma força de paz da ONU no sul do Líbano, no norte de Israel. Lá tem mais de 200 militares brasileiros. Né? A nossa posição sempre foi a busca da paz. Esse tipo de ação, mas por que o Trump considera o Hezbollah o grupo terrorista? Porque o Trump considera, nós vamos considerar também? Quer dizer que nós somos aqui o quê? Colônia dos Estados Unidos? Isso é inaceitável. E pior, nós vamos criar problemas para a nossa presença no Oriente Médio e mais, nós vamos trazer o terrorismo internacional para o Brasil. Parece que esse é o sonho, inclusive, de Ernesto Araújo e de Jair Bolsonaro. Por outro lado, o Ernesto Araújo, sempre a serviço do imperialismo, né? é um lacaio do imperialismo nesse sentido, naquele sentido clássico, tá? Serviçal, sempre abaixando a cabeça, dizendo yes, é isso que ele faz, sistematicamente. Ele, hoje, de acordo com o Jornal Globo, ele falando sobre a Argentina, sobre o virtual presidente Alberto Fernandes, que vai ser eleito no primeiro turno, dia 27, toma posse em dezembro, né? A Argentina é nosso terceiro parceiro comercial. Primeiro a China, segundo os Estados Unidos, terceiro a Argentina. Ele diz, quando Alberto Fernandes diz que seu governo não é necessariamente como o governo de Kirchner, eu, para usar uma imagem, eu vejo como uma boneca russa. Alberto Fernandes, você abre e lá está a Cristina Kirchner. Você abre e lá está o Lula. E depois o Chaves. Ele disse isso para o jornal Clarim. Olha que idiotia. Não tem nenhuma relação entre Venezuela e Argentina, entre Chaves e Alberto Fernandes, entre o bolivarianismo e o peronismo. É uma enorme ignorância que ele está fazendo. E mais do que ignorância, ele está prejudicando os nossos interesses econômicos no momento que vivemos uma estagnação econômica e precisamos consolidar os mercados que nós temos no exterior e conquistar novos. Não só nós não conquistamos novos mercados, como podemos perder os que nós já temos. Vire a questão do meio ambiente, né? A questão da Europa. Você acha que o acordo com a União Europeia vai ser assinado de um parlamento europeu e 27 parlamentos nacionais? Isso daí não vai ser chancelado nunca, porque ele está jogando contra, porque ele só interessa uma coisa, relação Brasil e Estados Unidos, e nós como colônia dos Estados Unidos, e ele como lacaio do imperialismo. Nós não podemos aceitar isso. Ele coloca em risco a nossa soberania e a nossa segurança nacional. Isso é vital. E a gente tem de falar isso todo santo dia e denunciar esse crime contra a nacionalidade. E agora, ele, hoje, então, resolveu novamente, sistemático, os ataques à Argentina. Bem, o presidente da República chamou Alberto Fernandes de bandido. De bandido! É inacreditável, é um delírio tremens, delírio do Bolsonaro. Né? Onde já se viu uma nação amiga, membro do Mercosul, nossa terceira parceira comercial, se chamar o virtual presidente de bandido? Isso é linguagem de boteco. É inaceitável. Então, que dupla, hein? Ernesto Araújo, Bolsonaro, ou que trio, porque tem o pornofilósofo lá da Virgínia. Então é necessário um pouquinho de responsabilidade e temos de bater nessa tecla e pressionar, porque eles vão deixar uma terra arrasada do Estado brasileiro. Hein? O sonho do Bolsonaro e do pornofilósofo é destruir a estrutura do Estado brasileiro. Eles estão há 7 meses e meio e estão destruindo. E cabe a nós, democratas, defensores do Brasil, da nossa soberania, colocarmos um freio a tudo isso. E no caso da política externa, nem se fala. E os dois casos de hoje reforçam a análise que eu venho fazendo e que já está trazendo prejuízo ao Brasil. Vide a declaração, por exemplo, de Blário Maggi sobre os problemas da questão da política no meio ambiente em relação ao agronegócio e às nossas exportações para a Europa, que são
super, super importantes. Não custa lembrar, só para dar um dado a vocês, somente aqui no ano passado, para pegar um dado do ano passado, em termos de exportações para a Europa, o Brasil, isso para ver quão importante representa a Europa, o Brasil exportou 17 bilhões e 800 milhões de dólares de produtos agrícolas para a Europa. 17 bilhões e 800 milhões de dólares para a Europa. Só de soja foi 5 bilhões e 400 milhões de dólares. Então, um pouquinho de responsabilidade por parte de Bolsonaro, irresponsável sim, né? E por parte do Beato Salu, o Ernesto Araújo, é fundamental. E temos realmente de enfrentá-los para salvar o nosso país.